Bem, olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje resolver dois exercícios aqui, né? Um que a gente vai resolver praticamente à mão e o outro que a gente vai resolver utilizando aqui o PSIM. Então é o exercício 3.17, sobre um retificador de meia onda com vidro capacitivo. Né? A tensão de alimentação, a amplitude dela tem 200 volts, tem uma resistência, uma carga, né, de 1 kΩ, um capacitor de 1000 microfarad, e a frequência é de 3.77. Aí na letra A está pedindo para determinar a razão da constante de tempo para o período da onda senoidal de entrada. Qual que é o significado dessa razão, né? Então, a constante de tempo de um circuito capacitivo, a gente sabe qual que é, né? Ela vai ser tal é igual a R vezes C, né? Nosso resistor, ele é de 1000 ohms, né? Então, ele é 10 a terceira aqui. O nosso capacitor, ele é de 1000 microfarad, então se a gente cortar esse 10 a terceira com 10 a menos 6, vai ser 10 a menos 3, resultando aqui numa constante de tempo de 1 segundo, né? Então essa é a constante de tempo que a gente tem. O período da onda de 60 Hz, né? Ele é 1 sobre 60, então a gente tem que o período aqui é 1 sobre 60. Se a gente dividir tal sobre esse período, né, a gente vai ver que essa razão é 60, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa constante de tempo é tão grande, do nosso circuito é tão grande, se comparado ao período da nossa frequência, que essa exponencial ela vai descer muito lentamente, né? Então é como se, para esse caso, a variação de tensão que eu vou ter na minha carga, né, a variação de tensão aqui em cima, ela vai ser muito pequena. Isso quer dizer. Na letra B, determine a tensão de ondulação, utilizando as equações exatas, né? Então, a letra B, ele quer o delta V0 na saída aqui desse retificador. A gente tem aqui a forma de onda da saída, né? Ela vai ter essa característica. A gente vai ter a onda senoidal, né? O nosso capacitor, ele vai a tensão de saída, ele vai segurar ela por um tempo, né? Vai ter um exponencial aqui. E aqui de novo o nosso diodo vai conduzir e aqui ele vai ser carregado novamente até ele descarregar novamente. Então esse ângulo aqui que ele deixa de conduzir, a gente chama ele esse ângulo de θ. E o ângulo aqui que ele volta a conduzir novamente, a gente chama ele de alfa, né? Alfa 2π mais alfa, né? Que ele volta a conduzir. Então a gente usa as expressões que a gente encontra ali no livro, né? Que o nosso θ, que é o ângulo que ele deixa de reduzir, e deixa de conduzir, é a tangente a menos 1 de ômega RC. Então eu até calculei aqui no MATLAB, para ficar mais fácil, né? Então eu coloquei aqui os parâmetros, né, de tensão, de frequência, de resistência e de capacitância. O nosso tal, aqui eu refiz aquelas contas, né? Vou fazer aqui de novo. Então o nosso tal sobre t deu 60, como a gente esperava. Então aqui a gente calcula o θ. O θ é a tangente menos 1 de ômega RC mais π. Se a gente fizer esses cálculos, a gente vai chegar que θ é 1,57 radianos, ou mais ou menos 90 graus, ponto 15,2. Então esse é o valor de θ, que a gente achou de acordo aqui com essa equação. O valor de alfa, a gente tem que usar essa equação 3.43, né? Só que essa é uma equação não linear, ela deve ser resolvida numericamente. E aqui eu vou resolver ela numericamente utilizando aqui o MATLAB. Vocês podem fazer de várias formas, eu vou fazer utilizando a função fsolve. Como é que funciona essa função fsolve? Se a gente for aqui no help do MATLAB, esse fsolve ele é para resolver equações, um problema não linear, né? A gente vai resolver uma equação f de x igual a zero, e a gente vai ter um chute, um parâmetro inicial x0, e ele utiliza aqui um algoritmo de Newton para resolver esse sistema, certo? Então basta escrever a nossa função nessa expressão f de x igual a zero que a gente consegue resolver. Aqui tem um exemplo, né?
Vamos supor que as minhas equações não lineares sejam desse tipo, né? Esse primeiro exemplo dele. Então, ele tem duas variáveis, x1 e x2. Eu escrevendo essas equações na forma fx igual a zero, é só passar os parâmetros para um lado ou para o outro, né, igualar a zero. E depois ele computa, escreve isso na forma de uma função, né? Então f1, a função vai retornar um resíduo 1 de acordo com a expressão. E a função 2 vai retornar um resíduo 2 de acordo com a expressão. A gente faz essa mesma coisa para a nossa equação, só que a gente só tem uma equação, né? Fica bem mais fácil. Então aqui eu coloco meus parâmetros dentro da função, né? Lembrando que esses parâmetros aqui, eles são as incógnitas aqui, né? É o alfa, somente o alfa. Eu tenho meu θ que eu acabei de calcular. Esse alfa também eu tenho que é uma variável, né? Meu θ e meu ômega RC, que são parâmetros dados, né? Então eu coloco aqui o ômega R e o C, que são parâmetros dados aqui pelo problema. O π, o θ, desculpa, eu calculo novamente. E aqui eu escrevo minha função, né? Minha função novamente, que é seno de alfa menos seno de θ vezes um valor exponencial, né? Seno de alfa menos seno de θ vezes valor exponencial. Então essa função eu chamei aqui de het meia com capacitor, né? Het meia com capacitor. Eu posso escrever ela no próprio arquivo do MATLAB, não tem problema. Ou ela pode ser salva aqui na pasta também, tanto faz. Então, como é que eu declaro isso, né? Eu declaro aqui essa função de forma anônima, usando esse parâmetro alfa aqui, né? Alfa não, é arroba, desculpa. Utilizando esse arroba, eu declaro minha função, declaro o meu ponto inicial, eu vou partir aqui do zero, mas eu poderia partir de um outro ângulo, não tem problema, eu chutei zero. E nas opções aqui eu deixei umas opções de não aparecer características da forma de conversão desse fsolve, né? Então não vai aparecer nada. E aqui eu vou achar meu alfa, vai ser um fsolve dessa função que eu acabei de mostrar para vocês, o meu chute inicial e as opções que eu defini. Ele vai armazenar aqui o meu valor de alfa resolvido não linearmente nessa variável alfa e eu vou printar aqui para vocês. Então, para apertar o Enter aqui, ele vai resolver o valor de alfa. Então, alfa apareceu aqui para mim como 1,39 radianos, ou 79,71 graus, né? Vai ser meu valor de alfa. Então aqui eu encontrei meu valor de alfa, né? E aqui ele pede para resolver, para achar, na verdade, na letra B, para achar a tensão de ondulação, né? Então eu tenho minha tensão de ondulação, se a gente for olhar nas equações lá do livro, ela vai ser a tensão de pico que eu tiver no meu retificador de meia onda, 1 menos o seno desse alfa. Então aqui eu escrevi essa função, né? Então delta V0 vai ser a tensão de pico, 1 menos seno de alfa. Então se eu rodar aqui, eu calculo, faço esse cálculo, eu vou achar que a minha tensão, a minha variação de tensão deu 3,2 aproximadamente, 3,21 volts, né, nas equações exatas. E na letra C, ele pede aqui para calcular, determine a tensão de ondulação de Ripple, né, de pico a pico, utilizando a forma aproximada da equação 3,51. Se a gente for olhar a equação 3,51 no livro, vamos lá. (3.51) é uma equação aproximada para essa variação de tensão. Vai ser a tensão de pico, 2π sobre ômega RC. Só que aí a gente pode simplificar esse valor de ômega, né? Então vai ser a tensão de pico do meu retificador de meia onda dividido pela frequência vezes o resistor e o capacitor. Se a gente voltar aqui no MATLAB, foi isso aqui que eu aproximei, né? Vai ser a tensão de pico dividido por 60, né, que é a minha frequência, vezes RC. Então, se eu calcular isso, né, apertar aqui para calcular,
a minha aproximação deu 3,33 volts, chegando aí num valor bem interessante. Por esse vídeo, então, é só, pessoal. Espero que seja útil para o estudo de vocês.